Boa noite! Quinta aula! Nossa, quinta aula ao vivo. Pessoal que tá assistindo gravado, eu vou agora recepcionar todo mundo que tá entrando, depois a gente começa a nossa aula, tá bem? Oi, gente! Boa noite! Oi! Oi, Giovana! Oi, Darlene! Oi, Nani! Melissa! Juju! Maia! Oi, gente! Tudo bem? Oi, Anne! Oi, Jennifer! Bruna, Thaís! Oi, meninas! William! Oi, Mariane! A Magda, Melissa! Bruna! Oi, gente! Boa noite! Oi, Alice! Vão chegando, vamos ficando, que hoje é segunda-feira, não tem mais desculpa. Passamos do feriado, galera. Passamos do final de semana. Vocês são demais, vocês são executores. Vocês passaram do desafio do feriado do final de semana. E agora, agora só vai, hein? Quinto dia, começando a semana com tudo, segunda-feira. Quero ver mais gente nessa live, vamos compartilhar, vamos curtir. Quero ver mais gente ao vivo. Hoje eu falei até nos stories, né? Que não tem desculpa pra quem não assistiu ainda. Quem tá novo chegando aí, deixa o celular que a gente tá começando, tá? A gente vai fazer um ciclo de 21 dias de aula. Essa é recém a nossa quinta aula. A gente tem tanta coisa ainda por vir que vocês não têm ideia, tá? Gente, que bom que vocês estão gostando do curso, tô muito feliz, eu tô muito feliz, tô adorando poder estar com vocês todos os dias, acompanhando vocês no grupo, pessoal que já tá tendo resultado, aplicando, que legal. Quem não assistiu nenhuma aula, fica aí, tá? Porque a gente tá falando sobre como você consegue viver daquilo que você ama, então a gente tá fazendo um processo, falando de mentalidade, falando sobre transição de carreira, tudo que você precisa fazer para começar a viver daquilo que você ama, baseado no que eu fiz e apliquei na minha vida e o que eu tenho ajudado vários mentorados, alunos, enfim. E eu decidi abrir o jogo aqui de graça no Instagram para todo mundo que quiser assistir, todo mundo que quiser uma mudança na sua vida vai ter acesso a esse conteúdo, como eu gostaria de ter tido há alguns anos atrás. Então, por isso que esse projeto é tão legal e por isso que você precisa compartilhar com todo mundo, tá bem? Viu, gente? Que legal, que bom que vocês estão curtindo. É realmente conteúdo de verdade, é conteúdo de curso mesmo, não é só live, bate-papo, enfim, é curso, é conteúdo, o pessoal tá anotando, já estão tendo resultado. E, gente, tá muito legal. Tipo a Darlene agora, que tá começando a ver agora, tá tudo bem, Darlene, começa a assistir desde agora. Tem o grupo de estudos lá no meu perfil, entra, porque o conteúdo que eu tô dando aqui é realmente de muito valor. Quem aplicar, eu tenho certeza que vai ter resultado. Certeza. E por isso que eu fico tão feliz de poder entregar isso aqui hoje pra vocês de forma gratuita, tá? Que o meu trabalho consegue me proporcionar isso e tô feliz demais. Oi, Deza, Vanessa... Show! Bom, gente, ontem a gente falou sobre desenvolvimento intelectual, né? Que tem mais com a parte... intelectual do nosso trabalho, como que você consegue se desenvolver para ter melhores resultados no seu trabalho. E hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, que é sim outra área, que é outra coisa diferente. Quem assistiu a primeira aula, vocês sabem que nós fizemos uma ferramenta, né, de mapear as competências, foram 16 competências, né, que a gente mapeou para que você consiga viver do que você ama. Então a gente tá passando uma por uma, tá? E vamos ter mais coisas além disso durante as nossas aulas, tá? Então o tema de hoje é desenvolvimento pessoal e como que isso, a questão de você talvez não estar se desenvolvendo tanto quanto você poderia, está atrasando e bloqueando os seus resultados, tá? Eu sei bem disso, então a gente vai falar bastante sobre isso, ok? Papel e caneta na mão pra gente começar a nossa aula, tá? Show! Então, primeira coisa, já que ele tapa na cara de todo mundo... Que nem a gente tem falado nas últimas aulas, enfim. Não adianta você ter currículo e ser um cuzão. E ser uma pessoa sem atitudes. E ser uma pessoa que não tem um bom comportamento. Então, mais do que um currículo, você precisa ter um bom comportamento. E isso tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal, tá? Por quê? Tem as pessoas que ficam muito fissuradas com isso. Eu preciso me formar numa faculdade. E depois da faculdade eu preciso da pós. E da pós eu preciso do mestrado e do doutorado.
Ou a pessoa faz um curso dali, outro curso dali, enfim, e não é por informação, não é por ela gerar mais resultado. O grande medo da pessoa é porque ela quer complementar o currículo dela, o que ela vai falar no que ela é formada, entende? Ou seja, é muito mais uma preocupação de status, né? De currículos na parede, de currículos de graduações na sua parede, de quadros na parede, do que realmente uma coisa mais, né, ativa. E o que a gente tá vendo aqui no desafio é que eu vou exatamente pelo lado contrário, que eu te falo que você tem que ser uma pessoa que apresenta resultado de verdade. E o resultado que você apresenta não necessariamente está conectado com o seu currículo, tá? Eu poderia dar 1000 exemplos, né, de pessoas que são formadas em cursos melhores e que não têm resultados, e uma pessoa que simplesmente se empenhou e fez mais pode não ter as mesmas graduações, mas pelo seu esforço ela supera o talentoso. Né? Então, eu acredito muito nisso, né? Que o esforçado sempre vai superar o talentoso que não se esforça. E se você ainda for uma pessoa talentosa, ou seja, se você for uma pessoa muito boa no que você faz e ainda assim for esforçado, aí, meu filho, é só questão de tempo, entendeu? É só questão de tempo, trabalho e dedicação que as coisas vão acontecer com certeza, tá? Show? Então, o pessoal vai ficando aí que a gente vai começar a nossa aula, tá? Ótimo, então já começamos com isso. O pessoal foi chegando no busão assistindo a live, ó. Isso que eu chamo de executor, viu? Isso sim que eu chamo de executor. Ó, a Darlene tá falando, fui assim, muitas formações e nenhum investimento em desenvolvimento pessoal, me arrependo. Não se arrependa, tá? Você tem que ter a consciência disso hoje, das consequências que isso trouxe, o quanto você acha que você poderia melhorar se fizesse e focar no daqui em diante, né? Agora que você tem consciência disso, começar a mudar daqui pra frente, tá? Investir em livros, em cursos, mentorias, enfim, tá? Pra você melhorar o seu lado pessoal. Eu sempre falei isso pra vocês, tem até uma palestra lá no meu canal do YouTube que eu conto um pouquinho da minha história, eu falo disso. Eu passei, né, por 4 faculdades diferentes, 20 funções de trabalho diferentes, sempre nessa de não saber o que eu queria fazer, mas ao longo desses anos, mesmo sem entender realmente qual carreira que eu queria, primeiro, eu sempre investi no meu desenvolvimento pessoal e o meu comportamento era excelente em qualquer coisa que eu fazia. Falei sobre isso ontem, né? Que a grande questão é que eu tenho sucesso fazendo o que eu faço hoje, mas por causa do meu comportamento e do desenvolvimento pessoal, eu poderia ter sucesso na carreira que eu escolhesse. Entendam isso com muita humildade que eu falo isso, no sentido do desenvolvimento. Que a gente falou ontem, né? Mais do que a sua escolha profissional, o que importa é o quanto você se dedica em investir em você, no seu desenvolvimento. Como eu sempre investi no meu desenvolvimento, todas as carreiras que eu tive, todos os trabalhos, eu sempre fui muito boa. Eu era a melhor vendedora, eu sempre fui, muito boa naquilo que eu fazia, por causa disso. Desenvolvimento pessoal e intelectual que a gente falou ontem, tá? Então é por isso que é importante que a gente fale sobre isso. E ainda tem muita coisa, tá? A gente vai falar sobre planejamento estratégico, a gente vai falar sobre transição de carreira, a gente vai falar sobre como descobrir a sua paixão e seus talentos, a gente ainda vai ter aulas mais específicas assim, tá? A gente tá preparando o terreno ainda, tá? Mas fica aí porque é importante, é muito importante. Eu acredito que uma coisa que diferencia muito as pessoas que têm resultado das que não têm é a mentalidade, é a forma como elas encaram certas coisas, os desafios, enfim. Então tá tudo aqui. Se você se desenvolve aqui, não importa se hoje você ainda tá perdido, se você ainda não trabalha com aquilo que você ama, se você se dedicar a investir no seu desenvolvimento, uma hora as coisas acontecem. Pergunto como é que eu sei. Show? Ó, pra quem tá perguntando, o grupo de estudos fica lá no meu perfil. Pode entrar depois, tá? Quando acabar a live, vai lá no meu perfil que o link tá lá, tá? Show! Então, primeira pergunta para você botar aí no seu caderno, vamos lá. O quanto você se conhece? Anota aí, o quanto você se conhece. Se eu te perguntar, aquela famosa pergunta, né? Quem é você? Se eu te perguntar aquela famosa pergunta, quem é você? Você saberia responder? Você se conhece o suficiente para saber responder essa pergunta? Quero que você anote aí, tá? O quanto você se conhece, o quanto você se percebe, o quanto você conhece de você mesmo, tá? Pra quem tá chegando, essa é a nossa 5ª aula do curso Viva do que você ama. A gente tá falando sobre desenvolvimento pessoal, tá? Então fiquem aí que a gente tá tendo aula, tá? E o que você responderia? O quanto você se conhece? Ó, a Nani já botou, vixe.
É aquela pergunta, né? Quem é você? Ai, meu Deus. Ai, eu sou professora, eu sou engenheira. Não. Isso é sua profissão. E a sua profissão é uma coisa que pode mudar. Lembra que eu sempre falo? Carreiras acabam, funções, empresas quebram, você pode ser demitido, mas quem continua é você. Então você não é o seu trabalho, você não é a sua função, porque isso são coisas que passam, né? Ó, pergunta difícil, mas vamos lá. Tá aí uma boa pergunta. Por quê? A gente tem muito essa dificuldade de se perceber. Ou porque a gente não para pra refletir, ou porque a gente não tem esse senso. Isso tem a ver com a aula que a gente falou lá atrás, da capacidade e habilidade de questionar e de ser curioso, né? Ser curioso sobre si também. Ó, aquela que quer se destacar no mundo. Ó, Ariana, muito bom, isso aí. Como é que a gente faz isso, tá? Como é que a gente faz isso? Uma ferramenta muito boa de autoconhecimento. Você começa a se conhecer quando você se percebe nas situações do seu dia a dia. Como você reage para certas coisas, como que é a sua atitude para coisas que acontecem no seu dia a dia. Como que é a sua atitude com pessoas ao seu redor? Pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece. Como que são as suas atitudes no seu trabalho, no seu dia a dia? Entende? São essas coisas que te definem como pessoa. Só que a gente não sabe responder isso porque a gente não para pra pensar. A gente acha que é bobagem ou a gente não presta atenção, enfim. Ó, depois do coach você melhorou muito a resposta a essa pergunta. Ai, a Nani, que linda, que bom. A Nani foi minha aluna, minha mentorada. Ó, a outra Nani falou: uma pessoa insegura que cansou de ser assim e quer mudar isso. Ó, bom, vamos falar disso, Nani. Se você se identifica... Anotem isso aí, tá? Você se identifica da forma como se descreve, tá? Anotem isso daí. Você se identifica da forma como você se descreve. Nani, se você se intitular auto-intitular como uma pessoa insegura, que pessoa que você vai ser? Insegura, entende? Cada vez você vai confirmar mais. Eu não vou conseguir entrar tão a fundo nisso, tá? É algo mais profundo. Mas o nosso cérebro, ele gosta de encontrar padrões e ele precisa ser coerente com aquilo que ele fala. Então, se eu falo que eu sou uma pessoa insegura, logo eu vou encontrar formas de ser coerente com o que eu falo e adivinha, eu vou ter cada vez mais atitudes de uma pessoa insegura. Então, cuidado com as suas palavras. Cuidado com a forma como você se descreve, porque você se identifica com a forma como você se descreve. E a gente vai falar isso mais adiante, mas uma das formas que eu sempre tive na minha vida de me reformular, de mudar minhas atitudes, de crescer como pessoa. Gente, inclusive a minha cidade é pequena, tá? E eu sei que tem muita gente que me acompanha que é daqui da minha cidade, que estudou comigo, e todo mundo fica tipo meio... Porque eu sou uma pessoa totalmente diferente de quem estudou comigo no ensino fundamental, na escola. Eu realmente mudei muito. E grande parte eu devo a isso, de que a gente se identifica da forma como a gente se descreve. E eu simplesmente comecei a me descrever como uma pessoa diferente, ter atitudes coerentes com o que eu falava sobre mim. Então, cuidado com a forma como você se descreve, ok? Ó, Tiane repete a frase que aqui deu uma travada, escrevam aí, tá? Você se identifica com a forma como se descreve, ok? Ou seja, cuidado como vocês têm falado sobre vocês, tá? Show, então tá. Então, anotem aí, como que você responderia essa pergunta? Quem é você? O quanto você se conhece, tá? Por quê? Quando você realmente faz um exercício bem aprofundado de autoconhecimento, você acaba identificando pontos fortes e pontos a desenvolver. Ou seja, vamos dizer, um ponto forte meu, então, nesse processo de autoconhecimento, um ponto muito forte meu que eu vivo falando com vocês é o meu compromisso, né? Comprometimento. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, cabeça dura, né? De tipo, eu quero fazer algo, eu faço. E aí tem um lado não tão bom, um lado que eu tento desenvolver, que é eu sou muito teimosa, entende? Ou seja, você tem que descobrir o lado luz e sombra, você tem que ter realmente a questão do antifrágil, né? Do você reconhecer, inclusive, os seus pontos a desenvolver, sabe? Que não são tão bons. Se você é uma pessoa pessimista, se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa que se estressa, que
sabe, que explode muito com as pessoas, enfim, reconhecer já é um grande passo para você começar a desenvolver isso, tá? Então, tanto reconhecer algo, todas as tuas coisas boas, quanto as coisas que você pode melhorar, tá? Show? Então, isso aqui é muito importante dentro do processo de autoconhecimento, ok? Só que, diferente da escola, vê se vocês entendem isso aqui. Quando a gente estava na escola, o que acontece? Você, digamos que você era muito bom em história e você não era bom em matemática. Aí quando você chegava em casa, ou os seus professores, onde é que as pessoas pediam para você focar? Para focar no que você era bom, que era história, ou para você estudar mais e ser melhor em matemática? Todo mundo dizia para você focar naquilo que você não era bom. Todo mundo esquecia tudo que você era bom em artes, em educação física, sei lá, qualquer coisa, e você tinha que focar na maldita da matemática. Não era o meu caso, eu era nerd, tá? Eu era que tirava as melhores notas de matemática. Eu amava matemática. Mas o ponto é, todo mundo sempre fazia você focar no seu lado ruim, né? No lado que você não é tão bom e que você precisa melhorar. Não é o que eu acredito. Eu acredito que você precisa sim ter consciência daquilo que você pode desenvolver e buscar se desenvolver, mas nesse meio tempo você tem que focar naquilo que você é bom, porque você não é bom nisso à toa. Você é bom nisso por um bom e grande motivo, tá? Ou seja, você precisa sim reconhecer e utilizar ao seu favor os seus pontos fortes. E já vou trazer isso de uma forma prática, tá? Ó, a Deusa falou que era pessimista, mas já melhorou bastante. Ó, show, já são mais positivas, muito bom. Então, vamos botar de uma forma prática isso, tá? Do ponto forte. Então, vamos ver um exemplo. Uma pessoa com ponto forte de ser positiva, por exemplo, ela pode começar... vê se vocês entendem assim, ó. Tudo que é muito fácil pra você... Tudo que é muito simples pra você, digamos, sabe aquela pessoa que é naturalmente otimista, naturalmente feliz, que acorda e dá bom dia pra todo mundo que a gente vê na internet, enfim? Pra ela, aquilo ali pode ser algo normal, mas pra outras pessoas não. Não é à toa que você é bom nas coisas que você é. Então, vamos botar esse exemplo do otimismo. A pessoa que é naturalmente otimista, vê o lado bom das coisas, enfim, essa é uma pessoa que tem uma habilidade de fazer isso e ela pode trazer esse ponto forte dela como uma luz para ajudar pessoas que não têm essa facilidade nessa coisa. Olha que coisa incrível. Para você que está querendo encontrar o trabalho que você ama, isso é um grande indicador, tá? Por quê? Quando eu fui entender com o que eu queria trabalhar, eu comecei a buscar isso em mim. Quais eram coisas, tá? E reflita isso pra você, tá? Quais eram coisas que pra mim eram coisas tão simples, tão naturalmente fáceis, que já eram da minha personalidade, que pra mim já era muito fácil, por mais que eu tivesse meus pontos a desenvolver, todo mundo tem, tá? Mas todo mundo também tem os seus pontos fortes e a se destacar, e eu quero que você foque nisso, tá? Então eu comecei a olhar pra mim, quais eram pontos fortes que pra mim eram muito simples de serem feitos, que eu achava que era comum pra todo mundo, e a gente começa a perceber que não é tão fácil assim, e que eu posso usar isso, essa luz, esse ponto forte que eu tenho em mim, para ajudar pessoas que não têm isso tão naturalmente. Entende? E isso é um grande indicador para você descobrir algo que você é muito bom e fazer isso com a sua vida, tá? Então isso já é um grande indicador. Vou dar um grande exemplo que eu acredito que a maioria de vocês vai reconhecer e vai entender. Vocês sabem que eu sou fã da Natália Arcuri, né, do Me Poupe, tá? E ela é um ótimo exemplo para isso que eu quero falar para vocês. Quem não conhece, igual vai entender pela história, tá? Quem segue o canal do Me Poupe, da Natália Arcuri, sabe da história dela, de que ela, desde criança, ela naturalmente já tinha uma tendência, uma mentalidade diferente para pensar em dinheiro. Com 8 anos, ela começou a pensar que ela queria ter um carro aos 18 e começou a juntar. Ou seja, isso era uma habilidade nata, era um ponto forte que ela tinha nela e era algo muito simples e fácil para ela pensar dessa forma, já economizar, já pensar no futuro, já pensar em meta, enfim e tal. Era algo fácil para ela. Conforme ela foi crescendo, ela foi entendendo os parâmetros e entendendo que não era tão fácil assim para as outras pessoas, era algo fácil para ela. E aí que vem o insight. Nossa, se eu tenho algo que é tão fácil para mim, que eu acho até bobagem, mas eu percebo que para os outros não é, tá aí uma grande oportunidade, porque você não é tão bom em algo por acaso, entende? Você não tem esse ponto forte aí por acaso.
Tem alguma coisa aí pra você ter esse ponto forte. E aí ela entendeu que ela podia usar esse ponto forte dela e ajudar outras pessoas que não têm isso a aprenderem sobre finanças. Inclusive, tudo que eu aprendi sobre finanças foi com ela, porque eu era o total oposto. O dinheiro que eu ganhava, eu torrava em dobro. Tive vários problemas em relação a finanças e eu aprendi com ela. Então, por isso que eu tô falando. Fez sentido o exemplo que eu dei? De você aprender a se reconhecer, focar nesse processo de autoconhecimento, porque tem aí algo escondido dentro dos seus pontos fortes que você nem percebe, porque é uma coisa muito natural pra você. Muito natural pra você, tá? E que você pode usar isso pra entender, pra mapear um tipo de carreira, um tipo de trabalho, uma forma de você monetizar essa sua habilidade única, esse seu ponto forte, tá? No meu exemplo, eu fui entendendo que eu era boa nisso, eu era muito boa em fazer planejamento estratégico, em criar metas, em me organizar, sempre fui muito organizada, sempre fui muito estudiosa, esse é o meu jeito, tá? Esse é o meu jeito e eu sei que não é pra todo mundo, então eu utilizo esse meu ponto forte pra ajudar outras pessoas que não têm. Faz sentido? Eu utilizo hoje dentro do meu trabalho coisas que são os meus pontos fortes. Não pra necessariamente ensinar, mas utilizo esses meus pontos fortes dentro do meu trabalho, ok? Faz sentido? Ou seja, você tem pontos fortes aí, você precisa iluminar eles, você precisa entender por que você tem esses pontos fortes. Faz sentido? Olha, o que você descobriu que era natural pra você? Isso, ó. Então, a comunicação, muitas pessoas falam e eu fico muito feliz, né, da minha explicação ser clara, enfim, né, são coisas que eu não notava. É engraçado, porque tu fica meio sem jeito, do tipo, é o único jeito que eu sei falar, entende? Mas as pessoas começam a te dar feedback, isso é importante. A gente falou sobre isso, né? O feedback da vida. Tem coisas que você não vai conseguir perceber. Você vai ter que pegar outra pessoa pra te mostrar, do tipo, você é muito bom nisso. E você tem que estar pronto pra reconhecer, pra utilizar esse ponto forte a seu favor, entende? Então as pessoas falavam sobre isso, do meu jeito e paciência pra ensinar, a didática, enfim, né? Então tudo isso que vocês vêm eu fazendo foram pontos fortes que eu descobri em mim e eu utilizo no meu trabalho, ok? Claro que eu tô dando meu exemplo, mas você tem os seus pontos fortes, que não precisam ser os mesmos que os de ninguém, porque você tem os seus pontos fortes, não é por acaso, tem algum motivo, ok? E você precisa utilizar eles, tá? O seu trabalho, viver do que você ama, tem a ver com esses seus pontos fortes. E é o trabalho de casa, porque você não vai descobrir agora, entendeu? Você vai ter que começar, lembra? Toda aula ela complementa uma, elas se complementam, tá? Então aquela habilidade de curiosidade, de questionamento que eu tava falando, você vai utilizar pra isso, pra começar a entender os seus padrões de pensamento, as suas reações, o feedback das pessoas ao seu redor, pra entender esses pontos fortes, ok? Show? Pronto, tá fazendo sentido, gente? Vou continuar, anotem aí porque é tarefa, tá? Vocês sabem que tem prêmio pra pessoa com os melhores resultados dentro do projeto, né? E eu tô pensando em dar mais um prêmio, tá? Então, assim, ó, a dedicação sempre vai ser recompensada, tá? Então, lembrem disso, ok? Vai ter premiação pra quem for a pessoa mais engajada do desafio nos 21 dias, né? Além de uma mentoria comigo, eu tô pensando em um outro prêmio. Então, bora lá! Ó, a Isaura falou, olha que legal, tenho a voz forte e presente, e isso prende bem a atenção das pessoas. Cara, que incrível, eu não sei com que você trabalha, Isaura, mas com certeza isso é um ponto marcante e forte seu. E não quer dizer que você tem que trabalhar, só pra vocês entenderem, não quer dizer que você tem que trabalhar ensinando pessoas a falarem dessa forma, não. Isso é uma característica sua que vai te ajudar, é um ponto forte seu que você tem que realmente abraçar e usar isso dentro da sua carreira. Tá? Você tem que encontrar uma carreira onde você possa utilizar da melhor forma esse seu ponto forte. Faz sentido? Tá? Então, você, juntando com a segunda aula que a gente falou de autoconhecimento, faça uma lista, construa uma lista das suas habilidades e pontos fortes. A sua carreira tá numa interseção, tá? Vai estar aí no meio entre seus pontos fortes, habilidades, a gente vai falar sobre isso, tá? Então é bom você começar a refletir sobre isso, tá? Quais são esses seus pontos fortes que as pessoas reconhecem em você e que pra você é muito simples, que é algo de você, faz parte de você. Talvez desde criança até, inclusive, tá? Ó, a Deza falou, sou detalhista e gosto de planejar. Tem vários, ó, vamos botar bem esse exemplo. Digamos que você chega a uma conclusão.
Olha, eu sou uma pessoa detalhista e gosto de planejar. Quais são as carreiras e possibilidades de trabalhos onde eu poderia melhor utilizar esses meus pontos fortes? Faz sentido? Não é só um tipo de trabalho, não é só, você não tá preso a uma coisa, você pode multiplicar, entende? Você pode multiplicar, pensar em várias coisas e lembrando que você pode tomar uma decisão hoje e não necessariamente seguir para sempre, você vai abordando outras coisas, enfim, tá? Show? Então, vamos fazer nossas anotações, isso aqui é um ponto super importante, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês. E sempre ter uma autocrítica saudável com vocês. Nesse processo de estar sempre me questionando, eu acabo tendo uma autocobrança, que às vezes não é saudável, então eu tenho que trabalhar nisso, né? Então, isso é uma coisa importante também que eu falei, de reconhecer as suas sombras e sempre tentar desenvolver aquilo que você precisa melhorar, tá? Esse, digamos, seria um ponto meu, tá? Mas o que eu indico pra você? Uma autocrítica saudável, do tipo, estar sempre olhando pra si e dizer o que é que tá me auxiliando, que eu tô fazendo, e o que é que tá me atrapalhando dentro da minha personalidade, dentro das minhas atitudes, do meu comportamento. Lembra que o comportamento é mais importante? Tá sempre olhando pra si e se perguntando, dentro dessa conversa que eu tive com a minha mãe, com meu namorado, com minha amiga, o que foi algo de bom? O que foi uma contribuição que eu fiz? E o que foi algo que eu preciso melhorar em mim, sabe? Sempre ter essa sensibilidade de estar sempre se perguntando o que é que eu posso fazer para melhorar, tá? Se tem uma coisa que eu quero muito que vocês saiam desse desafio dessas aulas é com esse tipo de pensamento, né? De sempre pensar o que é que eu posso melhorar. Nunca se dá por contente do tipo, é só isso que eu posso fazer. Não, sempre tem algo mais que você pode fazer, tá? Outra coisa, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho da mentalidade, tá? O nosso ambiente, ele nos modela, tá? A gente já falou sobre isso, né? Que desde criança, tudo aquilo que você vê e ouve molda a forma como você pensa e logo molda a forma como você fala, como você age, os seus limites, o que você acredita, as suas decisões são todas baseadas nas suas crenças e as suas crenças vêm muito grande parte do seu ambiente. Então, a gente hoje, todo mundo aqui, adultos agora, temos que cuidar cada vez mais, ser mais seletivos com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente escuta, porque isso sim tá moldando a nossa realidade. E aí entra grande parte da realidade, tá? Que as suas crenças, elas definem os seus limites. Elas definem até onde você acredita que você é capaz de ir. Isso aqui é super importante, tá? Então, vamos lá. As suas crenças que vêm do seu ambiente, das pessoas que você mais convive, elas criam as suas limitações, da onde você acredita que você é capaz de chegar, da sua realidade, tá? E aí, é um momento em que você mesmo cria uma barreira que não existe, mas que você criou para si mesmo e você não percebe. E aí que vem a parte da habilidade de ser autocrítico, de ter curiosidade, de ter questionamento, para você estar sempre questionando, será que esse limite, esse teto que eu tô colocando para mim, é um teto que existe? Você olha pro lado e vê pessoas ganhando mais que você, tendo mais realizações, viajando mais. Qual é o pensamento que você tem quando você olha para essas pessoas? Do tipo, bom para elas, elas podem, eu não? Ou elas podem porque elas fazem coisas diferentes que eu não posso fazer? Ou elas podem por causa disso, enfim, coisas que você escutou e você fica se limitando. Essa sua realidade tá criando padrões que você se limita. E o que isso tem a ver com desenvolvimento pessoal? Tudo, tá? Quando você duvida do seu potencial, você cria um limite pra você. É como se você criasse uma caixinha, tá? Do tipo, você tem uma caixinha sua e você acha que toda a sua vida só cabe dentro dessa caixinha. Qualquer coisa que você pense fora, que você veja pessoas ganhando mais dinheiro, fazendo mais coisas, você olha para aquilo e diz, mas isso não cabe dentro da minha caixinha, que é o que eu acredito para minha vida. Então você exclui, você nem pensa em atingir aquela meta, você nem pensa em colocar isso como um objetivo para sua vida, porque você diz, isso não cabe dentro da minha caixinha, eu sou muito pequena para atingir aquilo. E isso tem a ver com desenvolvimento pessoal, com coisas que você escutou, com o seu ambiente, com as pessoas que você influencia, enfim, tá? Faz sentido? Tá fazendo sentido?
E eu era essa pessoa. Eu tinha uma caixinha pequena. Eu achava incrível outras pessoas que tinham vidas maravilhosas, que viajavam, mas eu achava que pra mim a caixinha não dava, que era muito pra mim, que eu não ia conseguir. Eu só consegui me desenvolver quando eu olhei pra minha caixinha e comecei a expandir ela. Porque vocês já viram isso? Se você tem uma caixinha, você tem um limite de coisas que você consegue colocar ali. Se você quer ter mais coisas, se você quer expandir, você precisa focar onde? Não em ganhar mais coisas, em expandir a sua caixinha para que caibam mais coisas nela. Ok? Então tem muito a ver com a sua percepção do mundo, em mudar a sua percepção de verdade, profundamente, de começar a acreditar mais no seu potencial. E tá tudo conectado com tudo que a gente tem falado até agora, né? Então, com a sua autoconfiança, com a sua autoestima, ou seja, o quanto você acredita no seu potencial, o quanto você acredita que você pode tanto quanto aquele fulano que você assiste, tanto quanto eu que estou dando aula aqui para vocês e dizendo para vocês que é sim possível. O quanto você está realmente acreditando no que eu estou falando para você agora, que é possível. O quanto, será que você tá aqui assistindo porque é legal, mas no fundo você não acredita que é possível? Ou você realmente está considerando aplicar, porque você já percebeu que é possível se você aplicar o que eu tô te ensinando? Reflita sobre isso. Agora, se você tá aqui realmente acreditando que se você aplicar você consegue, ou se no fundo você tá duvidando ainda, você tá achando que é possível para os outros e não para você. Qual é o tamanho da sua caixinha? Percebe? Coisas fora da sua caixinha e você acha que não cabem na sua? Ok? Então, reflita sobre isso, anote. Ó, acreditando demais, que bom. Isso aí, muito bom. E foi desde que eu comecei a acreditar mais em mim que as coisas começaram a acontecer na minha vida também. De começar... E tem um ponto de virada. Tinha um momento na minha vida em que eu olhava outras pessoas, eu achava incrível, mas eu achava que pra mim não dava. E conforme eu fui focando no meu desenvolvimento pessoal, eu fui cada vez mais acreditando que pra mim era possível também. Eu não comecei mais a olhar as pessoas como se elas estivessem num pedestal. Eu comecei a me olhar como se eu estivesse no mesmo nível que elas, só que elas estivessem há mais tempo que eu. Simples assim. A única coisa que me diferencia dessas pessoas é o tempo, não é mais pedestal. E isso faz toda a diferença. Eu parei de... Não que você tem que se comparar, tá? Mas as pessoas que eu admirava, eu olhava delas para um pedestal e eu achava que eu não ia ser capaz de chegar aqui. Hoje, eu acredito que eu estou no mesmo nível que elas, eu só estou há menos tempo. É isso que me diferencia delas, é tempo, não é capacidade, não é potencial. Eu tenho a mesma caixinha que elas, e isso faz toda a diferença. Ok? Então, nossa, isso faz muita diferença, tá? Então, anote isso daí, espero que faça sentido pra você, tá? Tudo é percepção. E como que eu comecei a mudar isso? Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo disso, né? Eu amo ver documentário, eu amo ver biografia, eu amo ler e saber sobre as histórias das outras pessoas. E eu fico muito atenta nos detalhes, tá? Nos bastidores, pra entender como que aquela pessoa chegou no sucesso dela. Quantas pessoas a gente escuta que vieram do nada e atingiram sucessos incríveis? E por que a gente acha que a gente é diferente, sabe? Eu vou dar 2 exemplos bem, bem extremos, mas eu acho que vai fazer sentido pra vocês, tá? Então, vou dar alguns exemplos, tá? Primeira coisa, Anitta, polêmica. Anitta, você não precisa gostar da Anitta. Você não precisa gostar das músicas dela, você não precisa gostar da personalidade dela, nada dela, tá? Anitta, olhem para a história dela como pessoa. Vamos perceber agora a história dela como pessoa. Ela é um dos casos de mais uma menina do subúrbio. Ela tem a mesma idade que eu, tá? Ou seja, no subúrbio do Rio de Janeiro, favela, enfim. E o que ela teve de diferente das outras pessoas? Ela mudou muito o mindset e o comportamento dela. E ela atingiu um sucesso que nenhuma artista, cantora, nada brasileira atingiu na vida. Será que não merece assistir os bastidores dela para entender por que ela chegou lá? E eu sou uma pessoa que pesquiso para entender o que é que tem na cabeça dela, como é que ela pensa na cabeça dela para chegar lá. Um mindset estratégico, enfim, né? Quanto ela mudou de comportamento, quanto ela era bobinha, né? Com 18 anos, e o quanto ela evoluiu, o quanto ela investiu no desenvolvimento pessoal dela para chegar lá. Vou dar outro exemplo para sair da polêmica da Anitta, né? Flávio Augusto. Flávio Augusto é um dos caras que eu mais admiro, é um dos maiores empreendedores do Brasil, tá? E era um cara do subúrbio do Rio de Janeiro,
favela, não era favela, mas era do subúrbio, né, classe média baixa, andava de metrô lotado e ele tinha uma mentalidade. Ele tava lá vivendo aquela vida como todo mundo e ele já pensava, isso aqui é momentâneo, a minha vida não é essa, eu só estou passando por aqui. Eu estou aprendendo, mas eu estou passando. E tudo que ele conquistou totalmente faz parte da mentalidade dele. Não tem nada de diferente das pessoas, tá? De outras pessoas. Show? O pessoal tá... Então eu sempre gosto de ver pessoas famosas ou não. Vou dar outro exemplo de coisas que eu faço, tá? Desde novinha eu sempre fiz isso. Se eu pego um canal do YouTube de uma pessoa que me deu um conteúdo de valor, eu acredito que aquela pessoa é boa, eu sempre fiz isso, eu faço isso até hoje. Eu vou no canal do YouTube dela, eu boto pra ver os primeiros vídeos que ela colocou e eu assisto todos os vídeos. Ou pra aprender o conteúdo que a pessoa tá me passando, ou pra ver a evolução dela como pessoa. Nesse nível, pra ver a evolução que ela teve gravando vídeos, como que ela aprendeu a se comunicar melhor, se tinha alguma coisa dentro da vida dela, enfim, né? Lady Gaga colocou, eu sou apaixonada, adoro Lady Gaga. Enfim. E da Natália Arcuri, inclusive, foi uma coisa que eu fiz, né? Quando eu vi o conteúdo dela, eu fui no YouTube dela e botei pra ver desde o primeiro e eu aprendi tudo sobre finanças apenas assistindo ali, tá? Então isso também tem a ver com a atitude de ser autodidata, que a gente tava falando nas outras aulas, enfim, tá? Show? Então, seja qual forem seus exemplos, tá? Eu dei 2, não quer dizer que sejam meus exemplos máximos da vida, tá? Foram só 2 exemplos que eu sabia que vocês iam conhecer. Mas comece agora a olhar para filmes, documentários, biografias, histórias, pessoas, enfim, e tentar descobrir qual é a diferença, qual é a grande sacada, qual foi o grande ponto de virada na vida daquela pessoa para que ela tenha o sucesso que ela tem hoje. Tipo, se você não conhece, pesquise Napoleon Hill. Napoleon Hill foi um cara, vamos botar assim, um grande, não sei como falar dele, mas enfim, um grande escritor, né, que fez isso, né, Andrew Carnegie, que convidou ele para um projeto para ele entrevistar mais de 20 mil pessoas de sucesso no mundo, lá na época de 1920, para que ele entendesse quais eram os padrões do sucesso. E tudo que ele descobriu, né, as 16 leis do triunfo, do sucesso, enfim, é que tudo está conectado com mentalidade, com a forma de pensar. Então, quanto mais você olhar para as pessoas, então anote aí, quanto mais você olhar para as histórias de pessoas, acreditar que para você é possível também. Se tem algo na sua vida que você ainda não conquistou, é porque tem algo que você ainda não sabe. Se você olhar com um olhar investigativo, bem atento para a vida e história dessas pessoas, grande chance de você entender o que é que essas pessoas fizeram de diferente. E na minha trajetória, o que eu fiz foi isso. Eu comecei a mapear, que nem falei pra vocês, tanto de vídeo do YouTube, enfim, comecei a olhar os bastidores das pessoas pra tentar me melhorar também, ok? Faz sentido? Travou? Se travou, me falem, que aí eu paro aqui. Travou ou tá funcionando? Ai, meu Deus, travou ou não? Travou ou tá funcionando? Acho que funcionou, né? Estão conseguindo ver? Se travar, vocês me falem que eu salvo, tá? Tá de boa, então tá bom. Show! Gente, tá fazendo sentido? Eu sei que pode parecer meio não tão prático, mas isso aqui é tão importante, a mentalidade de entender e de tentar aprender com as pessoas que já têm sucesso e não se ver como tipo, eu estou aqui, essa pessoa tá lá, eu estou admirando ela. Não, você tá no mesmo nível que ela. Você tá no mesmo nível, não tem essa, você tá no mesmo, você só tem menos tempo, simples. Você só tem que se colocar no mesmo nível, dizer pra mim eu posso tanto quanto ela, ok? A diferença é tempo. E começar a se dedicar no caminho certo, tá? Show? Então a gente já falou disso, de habilidades, ok? E agora, vamos lá. O que você tem que aprender tá fazendo sentido? Que bom, que bom. O que você tem que fazer agora é como que você supera a sua realidade. Superar a sua realidade. Foi o que a Anitta fez no exemplo, foi o que o Flávio Augusto fez no exemplo, e é o que eu vejo de muito padrão nas pessoas. Elas superam as realidades delas,
tá? Superar a sua realidade. Eu nunca vou conseguir, eu acho que eu não vou ficar contando tanto da minha história, mas uma coisa é certa, eu superei muito a minha realidade, né? Eu era uma menina que eu sofri bullying desde novinha, né? Sempre fui a menina baixinha, gordinha, de cabelo cacheado, eu usava óculos, tinha aparelho, era nerd, introvertida, envergonhada, não falava muito com as pessoas, era estranha, caminhava torto, tudo que você pode imaginar numa criança era eu. Eu tinha a mochila do Bob Esponja. Eu era uma tristeza, enfim. E muito CDF, muito estudiosa, enfim, desde criança. Não era nada popular, nem um pouco. Não tinha muitos amigos. Essa era eu, entende? A vida inteira. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade. E olha os caminhos que eu levei, né? Eu tentei e como eu reconhecia isso em mim e eu queria mudar, eu falo pra vocês, né, que eu me encantei por palco, mas não era nada o meu perfil, eu entrei pra escola de teatro, eu fiz teatro por muitos anos, mesmo tendo esse perfil assim, porque eu queria mudar, tá? Entende? Então, a grande questão que eu falei, de sair da sua zona de conforto, né, quando você entra numa zona de desconforto, você sai dessa zona de desconforto, nossa, superando todas as suas limitações, superando todos os medos que você tinha, mas você tem que passar por essa zona de desconforto para sair nessa Nárnia, nesse mundo diferente também, entende? Faz sentido? Então, tudo que você quer tá atrás dessa zona de desconforto. O que é que você tem tanto medo de... Tem algo que eu tenho certeza que você tem muita vontade de alcançar na sua vida, mas que você acha que você não está pronto, você não é bom o suficiente ainda para alcançar. E entre esse caminho aqui tem uma linha de desconforto, tem algo que você tem muito medo de fazer, tem algo que você sabe que precisaria melhorar, mas você tem medo. Medo porque não tem garantia, medo porque não sabe se vai conseguir realmente superar, medo porque acha que tem pessoas melhores que você, enfim. Quando você parar com tudo isso, de falar tudo isso e simplesmente encarar do jeito que tem que encarar, você não vai morrer, simples assim, você não vai morrer. Então, você encarar essa zona de desconforto, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito melhor. Então, eu lembro uma coisa que faz muito parte da minha personalidade, né, que eu fazia muito disso, muito tímida, muita vergonha, muito medo de falar com as pessoas, enfim. Mas quando eu entendia que era a hora do palco, eu respirava. Lembra aquilo de você se identifica da forma como você se descreve? Naquele momento em que eu tinha que entrar no palco, eu já não era mais a Tiane. Eu fingia que eu era outra pessoa para eu ter todas as características que eu precisava ser, tá? Todas as características que eu precisava ter para ser a pessoa para atingir esse objetivo. Isso aqui é importante, tá? Quando você muda esse seu comportamento e você passa por essa zona de desconforto, você se torna a pessoa que você precisa ser para alcançar esses seus objetivos. Você se torna a pessoa que você precisa ser para alcançar esses objetivos. E foi isso que eu fiz. Eu me tornei... eu não era essa pessoa. Eu mudei muito. Eu me tornei a pessoa que eu precisava ser para atingir esses objetivos. E não foi mudando a minha essência, porque eu continuo, né? Vocês veem, calma, não falo alto. É o meu jeito, entende? Mas eu superei vários medos nesse caminho, ok? É claro que eu tô dando o meu exemplo, talvez não seja o meu mesmo que o seu, tá tudo bem, mas tente adaptar o que eu tô te falando e pensar nisso pra sua vida. Como que você pode adaptar o que eu tô falando pra sua vida? Ó, a Isabel falou aqui julgamentos. Superar julgamentos, nossa, o medo que eu tinha dos julgamentos das pessoas da minha cidade, né? Cidade pequena que todo mundo se conhece, enfim. Toda essa zona de desconforto que eu sempre passei, do jeito que eu podia, fez com que eu me tornasse a pessoa que eu precisava ser para atingir os meus objetivos, ok? Tenho tudo em mente, mas na hora de colocar em prática sai tudo da cabeça. É uma forma de tu te sabotar. Sempre vai ter uma forma de que você se sabota. Fugir é uma forma de se sabotar, tá? Esquecer é uma forma de se sabotar. Ficar doente às vezes é uma forma de se sabotar, sabia? Para você não fazer algo, enfim, né? Então, sabe o que eu falo do falei da feito? Que é o fazer mesmo sem sentir vontade, mesmo sem estar totalmente preparado, mesmo sem ter certeza, mesmo sem lá. Quando você só pega e faz, por isso que aqui é executores, entende? Quando você simplesmente esquece todas essas bobagens, respira e só faz,
Só faz que vai passar, tudo passa, entende? Quando você faz, as coisas acontecem, eu prometo pra você que acontece, entende? Uma hora, pensa você lá na frente, tá? 10 anos lá na frente. O que você vai ter gostado? O que você vai gostar de contar dessa época da sua vida? 10 anos lá na frente. O que você vai gostar de contar sobre as suas decisões e atitudes nessa época aqui? Você concorda que tudo passa? Essa época, essas suas decisões, esses medos, enfim, esse momento é que ele passa. Só que lá na frente você vai contar um tipo de história. Que história que você vai preferir contar sobre as suas decisões e atitudes hoje que você teve? Entende? Faz sentido? Tá fazendo sentido pra vocês? E última coisa que eu quero falar pra vocês, né? Então, que você vai se tornar alguém novo pra atingir esses objetivos, é com o que você tá se permitindo se conectar. Que a gente tava falando antes da realidade, né? O quanto você deixa os limites da sua realidade, o quanto você se limita, se bloqueia, enfim. E que nem a gente tava falando da personalidade, né? Você se identifica da forma como você se descreve. Cuidem essa frase aqui, tá? Cuidem essa frase aqui. Cuidado com o que você quer. Você pode conseguir. Vamos pensar sobre isso agora, tá? Cuidado com o que você quer. Você pode conseguir. Vamos falar sobre isso. Por quê? Quando eu estou com os meus mentorados em sessões de mentoria, e a gente tá nesse processo deles descobrirem o que eles querem, enfim, quanto que eles querem ganhar, as pessoas tendem a se limitar muito. Mas demais! Do tipo, que eu falo assim, quanto você gostaria de ganhar? Aí os tipos de resposta que eu escuto são: 2.000 tá bom. Ou, eu não quero ganhar muito, eu só quero pagar minhas contas. Não, eu não penso em dinheiro, eu só quero viver uma vida tranquila. Porque pra mim tá bom. Não tem nada de errado com querer, não é a questão dos 2.000, a questão não é essa. A questão é, cuidado com o que você quer. Você pode conseguir. Será que é realmente isso que você quer? Cuidado com isso que você tá pedindo, com quanto você tá se limitando. Porque adivinha, se você disse que quer ganhar 2.000, quais são as chances de você ganhar 20? Pouquíssimas, porque você não tá dizendo que você quer ganhar 20, você tá dizendo que quer ganhar 2 e tá tudo bem. Mas será que é realmente isso que você quer? Será que você não tá se limitando? E eu não tô aqui pregando que você tem que ser milionário, não é isso, entende? Não é isso, tá tudo bem, desde que você decida algo que você de verdade queira. De verdade, sem medo do julgamento, sem medo de parecer ser uma pessoa ruim, que quer dinheiro, enfim, como... Gente, você só tá aqui porque você tem dinheiro pra comprar esse celular, pra pagar a internet, pra ter uma casa pra morar, desculpa, tá? Mas tem nada de errado não, tá? Enfim, então... Pense sobre isso, o quanto você tem se limitado em relação à sua realidade para dizer as coisas que você quer. Porque, cuidado, pode ser que você consiga exatamente o que você está dizendo que quer. E será que é realmente isso que você quer? Tenho medo de parecer arrogante. Pra quem? Entende? Olha, Vivi, eu te entendo, porque eu sou essa pessoa. Eu tenho muito medo de parecer egocêntrica, arrogante, e aí a gente tende a ser muito... humilde, e aí nisso a gente acaba se subestimando, se colocando pra baixo, enfim, então a gente tem que trabalhar isso, tá? Eu acredito, eu falei sobre isso outro dia, né? Sabe a tal da síndrome do impostor? Né? Que a gente tem bastante disso. Eu não vou entrar muito a fundo, tá? Que não vai dar tempo. Mas a síndrome do impostor tem bastante disso, né? Que, dois lados, né? Ou a pessoa, ela não acredita que ela tem capacidade pra fazer algo. Aí ela se sabota de duas formas. Ou ela tenta se superar trabalhando excessivamente para tentar compensar algo que ela acredita que não é, que ela tá fingindo, ou ela para de agir para que isso seja desculpa dos resultados que ela não tem, né? Basicamente é a síndrome do impostor, tá? Então, essa coisa do medo de ser arrogante, em alguns níveis eu acredito que a síndrome do impostor é uma coisa positiva, porque ela garante que você seja uma pessoa preocupada com os outros, preocupadas em não enganar, preocupada em realmente entregar algo verdadeiro. Isso é algo que eu acredito bastante, tá? Então não fica se preocupando em não ser arrogante, fica se preocupando em não atingir coisas que você realmente gostaria por medo do que os outros vão pensar. Mais uma vez, o que lá na frente vai importar? Será que essas pessoas que você tem medo que te julguem vão importar daqui a 10 anos? Ou será que vai importar as coisas que você vai conquistar por causa do seu trabalho honesto para ganhar algo que você realmente quer, tá?
Ó, ainda não tinha pensado assim, me coloco muito pra baixo. Então, pensa nisso, ó. Cuidado com o que você quer, você pode conseguir. Se você tá aí dizendo, eu quero ter um salário mínimo, eu quero ter... Ah, se eu ganhar 2.000 tá bom, se eu pagar meus boletos tá bom? Adivinha o que você vai ter pra sua vida? É isso aí mesmo, entendeu? É isso aí que você tá pedindo. Será que realmente é isso aí que você quer? Quando eu me dei conta disso, eu comecei a dizer, não, eu quero mais coisa, eu quero viajar o mundo, eu quero, entendeu? Aí eu comecei a expandir a minha caixinha, tá? Então, gente, ó, a gente falou bastante hoje sobre desenvolvimento pessoal e amanhã nós começamos uma série com convidados, nós vamos ter alguns convidados especiais, então amanhã, que é terça, quarta e quinta, nós vamos ter convidados especiais aqui comigo, não vai ser só eu aqui na live, então vão ser outras pessoas que já vivem do que elas amam, falando as suas histórias, falando as suas experiências, vai ser muito legal, vão ter muitos convidados que vocês conhecem, que vocês vão adorar ver aqui, tá? Então assim, ó, tirem um print, marquem a nossa hashtag dos executores, me marquem, que eu quero compartilhar, quero ver todo mundo aqui. Vão lá pro grupo que eu vou fazer uma sessão de perguntas e respostas com você. Defina qual é a sua decisão, o quanto você vai aumentar a sua caixinha, qual é a realidade, de que forma que você quer se identificar, que pessoa que você precisa se tornar para alcançar os objetivos que você realmente quer. Não deixe que nada te limite. Você pode atingir o que você quiser. Os únicos limites que você coloca são seus, entende? Não existe essa coisa de limite. Lembra que você tá na mesma linha, no mesmo nível de todo mundo que tem resultado. A única coisa que falta é tempo e dedicação de forma certa, e é para isso que a gente tá aqui, tá? Gente, que bom que vocês estão gostando do curso, eu tô adorando. Que bom mesmo, gente. Que demais, tá? Show! Que bom que tá fazendo sentido. Essa foi só a nossa quinta aula. Quem tá chegando agora, entra no grupo que vai ter muita coisa ainda. Tô feliz demais. Que bom que vocês estão gostando. A gente se vê amanhã, tá? Tem aula todo dia às 9 horas da noite aqui, tá? Não se preocupe, tem replay lá no grupo, então vai lá no meu perfil, entra no grupo, me marquem aqui nos stories que eu quero ver todos os rostinhos de vocês participando. A gente se vê no grupo, tá? Um beijo, gente. Obrigada pra todo mundo. A gente chegou a 70 e poucas pessoas ao vivo aqui junto, então que legal, que bom que tá fazendo sentido. Um beijo, tem muita coisa ainda por vir, tá? Se cuidem, meus lindos executores maravilhosos. Beijo!